Pai do Senhor, irmãos, daqui a pouco a gente vai entrar, às 20 horas, o presbítero Bruno vai entrar conosco, e vocês podem estar aí, nós vamos estar falando aí na questão aí de a forma de se proceder no altar, como nós estaremos aí se pronunciando publicamente, formas práticas. E aí então você pode fazer perguntas. A paz do Senhor para todos aí. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E eu estou adicionando o presbítero Bruno, pastor da igreja em 9 de julho. Então eu estou só aguardando aí ele entrar. E nós aí. Aí o Bruno já tá entrando. Deixa eu me arrumar aqui. Como que você está aí, Bruno? Tá me ouvindo bem? Perfeito. O som tá ótimo. Legal? Tranquilo, eu tô bem. Não sei se as pessoas aí estão enxergando bem também. Tá, então eu vou me posicionar melhor para parar aí. Isso, agora ficou bom. Aí o pastor da igreja do Jardim 9 de Julho, presbítero Bruno, tem aí se dedicado aí a essa aplicação de ministrar ensinando, tem aí sua ação ministerial levada para essa área, a área de manifestação da palavra do Espírito Santo e o ensino novamente, tudo embutido junto, se preocupando aí com a palavra. É dirigente da nossa congregação, no Jardim 9 de Julho. Também trabalha na assessoria, e é bênção de Deus. E ele tem sido um canal de bênção para a vida do campo de São Mateus. E nós temos disponibilizado ele aí para outros campos. Tem ido em outros campos ministrar a palavra de Deus também. Então você pode ficar aí atento. A paz do Senhor para todos aí. O Ivan Alves Satélite, Deus abençoe tua vida, Ivan. Você está devendo vir aí louvar os hinos da harpa cristã, como só você sabe louvar. É bênção de Deus. E Deus tem usado aí o presbítero Bruno nessa área. Que você aí possa usufruir das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Pode ir na bênção. E o presbítero Bruno aí, ele vai dar aí suas considerações e explicar aí o que nós vamos ministrar hoje aí, em nome de Jesus. Pastor, irmãos, Deus abençoe aí tremendamente. Fico feliz aí ter os irmãos presentes. Nosso segundo encontro, né? Tivemos 15 dias atrás. Foi muito bom, né? Teve uma repercussão assim expressiva. E nós estaremos novamente marcando aí esse segundo encontro hoje. E tratando um tema que é de suma importância para nós, que infelizmente temos padecido assim de forma bastante forte, que são as crises nos púlpitos, né, em questão à administração de palavra, forma que tem sido dita. Eu vejo que existem muitas pessoas que têm sofrendo com isso, inclusive até muitos pregadores bem intencionados também sofrendo com essa questão, agonizando no púlpito, né, de maneira que a pessoa tem perdido como de pregar a palavra também, né? Tem perdido a paixão. E eu percebo também que umas das grandes dificuldades nossas, né? Eu estou dizendo isso já a guisa de introdução, são as questões que têm tirado
o conteúdo da palavra. As pessoas têm, às vezes, focado mais em experiências pessoais do que propriamente na ministração da palavra. Isso tem subvertido o poder da palavra, porque o texto mesmo vai dizer que a palavra ela não volta para si vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. Então, esse encontro aí é aberto, né, para os amados irmãos, tem a oportunidade aí de fazer pergunta, né, puxa uma cadeira, vem participar dessa conversa com a gente também. O pastor Walter, como eu disse, né, anteriormente, uma pessoa perita no assunto, né, já pregou acho que mais de 1000 vezes no ministério dele, tanto esse campo, fora dos outros campos também, já pastoreou também outro campo, campo de BH, enfim, já foi presbítero durante muito tempo também, tem experiência na comissão executiva, experiência na comissão de ordenação, de introdução, enfim, tem uma vasta experiência aí, eu creio que vai estar contribuindo assim de uma forma bastante edificante para nós, né? E trazendo aí também uma das suas experiências, dos seus conhecimentos também, né? O pastor Walter foi uma pessoa que eu aprendi muito, principalmente nas aulas de homilética que nós tivemos de presbítero e missionária. Foi uma pessoa assim que, digamos assim, me inspirou bastante. Inclusive, o pastor Walter, tem um boato aí no 9 de julho que o pessoal tem levantado, diz que eu pareço com o senhor. Ah, Parece, é? o Bruto parece pastor ministrando, tem um boato aí, pastor. Quem levantou esse boato é a Bianca, juntamente com a mãe dela, e o presbítero Marcos também, diz que tem esse boato. Eu tento explicar que quanto mais você anda com a pessoa, que ou É. não, você acaba pegando o jeito da pessoa, alguma forma, Hum, alguns trejeitos da pessoa, e não tem jeito, acaba é. saindo de forma natural aí. É bênção de Verdadeiramente. Deus, irmãos. Eu queria estar começando com uma oração, e que Amém. o Espírito Santo de Deus venha clarear, venha trazer clareza aí na nossa mente, no nosso entendimento. Em nome de Amém. Jesus, eu quero fazer essa oração. Vamos orar? Amém. Altíssimo Deus, soberano, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, queremos te louvar, te adorar e te agradecer pela tua infinita graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa manifestar o teu poder, que o Senhor possa nos elucidar, Pai, na tua presença, que esse estudo venha a ser uma bênção, Pai, venha nos edificar, que o Senhor venha falar conosco. Fica conosco, Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pergunta já que eu queria dar esse pontapé inicial, seria na presença de quem as nossas mensagens devem ser produzidas? Porque tem internet hoje, né? Que as pessoas buscam na internet. Tem as Bíblias de estudos, né? Também. Tem os louvores, tem oração. O senhor acha que tudo é válido, pastor, ou tem certas restrições no que diz respeito diante de quem nós devemos preparar nossa mensagem? Pastor Walter. Então, a ideia dessa ação, desse início, o princípio de preparar o sermão, é comparado como o garimpeiro, que pega uma pedra bruta e ele vai trabalhar nela de diversas formas e maneiras para que ela saia, então, assim, um brilhante, saia uma pedra preciosa. Então, observe que a função do garimpeiro, que é propriamente um dos exemplos forte para esse tipo de princípio do início de preparar o sermão, desenvolve na vida pessoal do garimpeiro e o contato com a pedra. Esse contato da Perfeito. pedra hoje, tipificando as escrituras sagradas. Então, para mim, o princípio tem que ser contato do pregador, do palestrante, de quem vai ministrar, e a sua origem da palavra na Bíblia, como essa pedra bruta, que agora vai ser faceada, e essa ação de facear está no manuseio, sem dúvida alguma, e podemos sim usar algumas ferramentas para isso. Mas
não deixarmos de visualizar esse contato pessoal do palestrante, do pregador, daquele que vai ministrar a palavra, diante do conhecimento, do manuseio do que vai se pregar. Então, tudo que a gente puder usar em questão a acrescentar, podemos. Não podemos desvirtuar esse contato do garimpeiro com a visão da pedra bruta ao ministrar a palavra, a Bíblia, e os cuidados que devemos ter de procurar algo adicional na internet, pregadores famosos, tema, texto. Nós teríamos que, então, não cair em plagiar, não sair do relacionamento seu, meu, do ministro, de quem vai ministrar a palavra, e Deus, e todo o adicional, ele pode ser válido, mas ele não pode ser plágio. Então, você tem uma dificuldade de texto, de conhecimento histórico, de palavras, então eu posso procurar com tranquilidade, mas restrito ao que eu estou buscando. Vou dar um exemplo aqui. É colocar um assunto lá no Google e lá vai abrir, então, várias explicações de vários autores, de vários segmentos religiosos, em todo tipo de pensamento, em todo tipo de crença, em que eu posso estar indo por um caminho totalmente errado. E aí, então, uma ressalva nisso é que a técnica de colocar isso no Google são profissionais que também talvez não tenham conhecimento bíblico nenhum. Mas eles têm o quê? Eles têm a técnica de como colocar esse assunto lá e as pessoas entrarem e pesquisar. E não buscar a origem de quem é que está postando, de quem é que está colocando o assunto. De repente, o assunto ele está destinado a um segmento religioso bem contraditório à nossa doutrina. Só que você não consegue descobrir isso, porque eles estão tão idênticos no assunto e na página e o que está se abordando, que lá no finalzinho ele pode estar desvirtuando o que a Escritura Sagrada mantém para nós e a gente acaba pegando comida resquentada que não vai diluir de forma alguma, a ponto de que uma pessoa com conhecimento pode advertir a gente de que aquele assunto está errado. E isso pode acontecer. Então, para mim, tem validade? Tem alguma validade. Não podemos ignorar. Precisamos ter o cuidado aonde nós formos ir, mas o exemplo aqui dado para esse princípio de preparar o sermão é literalmente manusear as escrituras, a Bíblia. Ter esse contato dessa pedra bruta, que é o texto, que é o versículo, que é o capítulo, que é o livro. Você está ali como bruto e agora você vai extrair um tema, um assunto naquilo. Bruno. Perfeito. O Leonardo Macena está dizendo aqui, pastor, irmão, está dizendo que hoje consigo ver pregadores se descabelando para fazer sermões que agradem o seu público, isso tornando uma pregação antropocêntrica pelo fato de preparar o sermão pensando o que o homem irá pensar, no fato de que pregamos para Deus e não para homem. É interessante, pastor, essa pergunta, porque ela acaba trazendo uma preocupação maior com se vai agradar. E eu queria até, pegando até essa pergunta do nosso amado irmão Leonardo, como lidar com isso, pastor? Como lidar com
o ego, como lidar com a soberba, porque se o meu norte é agradar as pessoas, agradar o meu ouvinte, então eu vou ter que fazer muita coisa para agradar, principalmente se eu vivo disso. Então, se eu vivo disso, eu acho que é uma grande crise das pessoas que têm isso como meio de vida. Eu não estou aqui criticando, mas abordando uma dificuldade, porque a pessoa ela tem que ter, vou colocar entre aspas aqui, né? Ela tem que ter mercado, ela vai ter que ter povo, então ela vai ter que, de uma certa forma, ela vai ter que agradar na sua pregação. Então, como lidar com essa questão, pastor? Aí, engrossando aí, fazendo coro com a pergunta do Leonardo. Pastor Walter. Então, o que acontece? Observa que essa pessoa, se ela estiver preocupada em questão de que eu vou em certo lugar e eu vou trazer uma mensagem para agradar, então eu volto a repetir a origem nossa, de que a ministração da pedra bruta. Vamos num exemplo bíblico. Quando Deus falou para Jonas ir até a cidade de Nínive, a pedra que foi dado para ele era uma pedra tão bruta, mas tão bruta e tão forte, que ele, quando manuseou o entendimento, ele quis correr. Ele não quis anunciar aquilo que tinha sido dado. E a mensagem foi dada assim, ó, de bandeja para ele. O sermão foi dado assim, ó, de bandeja para ele. Você vai à cidade de Nínive, sermão, e pregue esta palavra. E ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Foi pego na mão e foi ditado por Deus, a ponto de que essa pedra bruta, ela foi tão pesada para digerir ela, do que poderia repercutir a mensagem dele, que ele distanciou-se de ir para o local. E todos nós conhecemos o fato. O fato era que a palavra, ela seria profunda, e saberia que ele teria que ministrar aquela palavra. E ministrando aquela palavra, ele também saberia qual que seria a reação do povo. E ele saberia que isso envolveria a vida dele. Então, ele, mesmo indo da forma forçada e anunciando, ele se esvaziou lá e ministrou a palavra, e isso custou caro para ele também, porque o que ele falou não cumpriu, mas fez o resultado cumprir da soberania de Deus. Então, para mim, o pregador, ele tem que pegar esse relacionamento que nós falamos na outra aula, de intimidade com Deus, e cumprir. O mesmo Espírito Santo que me revela agora o que eu preparei para falar para vocês, é o mesmo Espírito Santo que está me usando para falar agora com vocês. Não existe uma diferença lá, não existe uma diferença aqui. Os atributos do Espírito Santo, então, eles não estão completos. Então, sim, é interesse próprio, e a gente não vai evitar isso nunca. Mas aí eu volto a repetir o que nós falamos agora há pouco, às 7 horas, de que se esse ministro, ele é esse guardião da palavra, ele vai ministrar a palavra que Deus deu para ele. E pode não agradar a todos. Pode ser. Eu vou dizer eu vou dar uma abertura aqui, dizer algo aqui. Há uns tempos atrás, alguns profetas, homens de Deus que ministram a palavra profética, falou dessas ocorrências que está acontecendo hoje. De uma clara, mas que ninguém aceitou. E foi nos nossos púlpitos e falou. No púlpito da sede de São Mateus falou
que veria uma grande tempestade e tiraria todos. Só que a gente visualiza de uma maneira. Só que essas pessoas que foram lá tiveram coragem de ministrar essas palavras. E algumas pessoas em tão grande propriedade que trouxe quase... só faltou falar o tipo de vírus nas palavras proféticas. E não foi uma, não. Foi várias pessoas. Então, o que desenvolve aqui, para mim passar para você? A minha responsabilidade diante de Deus, o que eu vou ministrar no altar. E diante de homens, a noiva, e diante de Deus, eu estou falando aquilo que Deus me deu. E não aquilo que eu penso que é melhor para quem, ou grupo, caminharmos para esse grupo de pregadores, o interesse deles não é o da palavra, interesse pessoal. E o interesse pessoal não tem validade. Somos vasos, somos servos. Ele é o oleiro. É ele que faz. Essa palavra, nessa condição de alcançar o ouvinte naquilo que ele quer receber e ouvir, e aí vamos colocar tudo, prosperidade, cura divina, e batismo com o Espírito Santo, e tudo que possa envolver esse interesse do ouvinte, não se desenvolve na soberania de Deus. Agora, se eu sou vaso, eu vou ministrar aquilo que Deus me deu. E aí, então, pode ser não agradável. Eu digo isso constantemente. Nenhuma exortação, nenhuma correção, para mim, ouvindo, entrando nos meus ouvidos, por mais duro que seja, para mim, isso não me incomoda. Isso não de eu estar adorando a Deus por causa que o pregador foi lá e pregou duramente. Para mim, isso é bênção de Deus. Enquanto Deus estiver nos corrigindo, glória a Deus por isso. Então, que nós possamos ter esse cuidado de manter, não o que querem ouvir, mas o que Deus quer falar através das nossas vidas. Presbítero Bruno. Perfeito. Eu vejo, pastor, que a verdade em si, quando se fala, né, por mais que a pessoa venha torcer até mesmo o nariz, é a verdade. É como semelhante o médico. Imagina uma pessoa tá com uma doença, né, com uma enfermidade, vamos colocar assim um câncer, e o médico não fala a verdade para ela o que está acontecendo. Então, vai levando em doses homeopáticas, sendo que se o médico falar para a pessoa de fato que ela está com aquela enfermidade, ela pode se entristecer, mas ela vai cuidar, ela vai tratar, ela vai correr atrás, ela vai, enfim, buscar alternativas para curar. Agora, falar que não é nada, falar que não, tá tudo bem, tá tudo certo, enfim, acaba não confrontando muito. Uma outra questão, pastor, que eu vejo, né? Os irmãos aí podem até tá fazendo outra pergunta. O que eu vejo, pastor, que às vezes os pregadores têm um costume de migrar para o misticismo. O que seria migrar para o misticismo? É se prender a... Porque nós somos uma igreja pentecostal, né? Nossa tradição é pentecostal. Para as manifestações do Espírito Santo. Visões, profecias, sonhos e até mesmo, pastor, experiências pessoais. Que eu acho que talvez essa aí seja o mais agravante de todos. Então tira-se o tempo que é usado para ministrar a palavra e acaba usando esse tempo uma experiência pessoal. E que às vezes, pastor, só acontece com ela. Porque eu creio que Deus ele se manifesta, a sua multiforme graça se manifesta com o Senhor de uma forma e às vezes não funciona para mim. Então acaba pegando uma experiência pessoal e fazendo disso uma doutrina. E eu queria que o senhor discorresse alguma coisa aí com relação a essa questão, pastor Walter. Então, pensa conosco, com quem está aí visualizando. Pensa conosco. O que acontece? Quando a
a pessoa está ministrando a palavra, que nós estamos falando tudo de ministração de altar, correto? Quando eu estou no altar, para mim, eu tenho muito mais facilidade para contar essas experiências, porque eu vou correr do assunto. E isso me traz facilidade. E o ouvinte, ele quer com facilidade essa explicação da experiência pessoal ou da manifestação que houve comigo. Eu tive isso, eu tive aquilo, aconteceu comigo. Então, esses assuntos dentro da palavra pregada, ela não pode tomar, de forma alguma, todo o tempo. Nós podemos comentar alguma coisa? Sim, mas com uma pincelada de, no máximo, de 3 a 5 minutos. Que eu volto a repetir o que nós falamos na última vez. Os nossos púlpitos e as nossas igrejas estão cada vez mais dando menos tempo à palavra. Então, se nós temos aí um período, hoje, qual que é o chavão de tempo de uma pregação? Vamos lá, eu te pergunto. Qual que é o período de tempo que nós estamos usando o nosso altar para uma pregação? Uns 20 minutos, mais ou menos. Meia hora, 40 minutos. Meia hora no máximo. 40 minutos já cansou o povo. Então, se eu tenho 20 minutos e eu preciso entrar no assunto, e eu não estou falando nem de técnica, mas vamos lá. Uma introdução, um tema, um assunto, um exemplo, uma experiência. Eu não consigo voltar mais para o texto. O texto ele é abrangente. E mesmo que eu estiver ministrando um único versículo, o meu conteúdo ele tem que estar voltado totalmente ao assunto. Então, podemos falar das experiências? Podemos. Mas não podemos tomar todo o tempo. Porque depois, ou nós vamos prorrogar esse período, ou a gente vai cansar o ouvinte, ou a gente não volta mais. Acabou. E aí tem aquela famosa desculpa. Olha, eu sei que a hora está avançada, Deus me deu até aqui, e aqui eu termino. Mas não falou nada da Bíblia. Não falou nada do texto. Não falou nada da Escritura. Eu volto a dizer, nós somos guardiões. Nós somos guardiões do ministério da palavra, da Bíblia. Nós temos que ter compromisso com a Bíblia, com a palavra. E se nós estamos falando em público, então nós temos que cuidar disso. E nas experiências pessoais, de relacionamento, tete a tete, então nós cabe agora colocar a experiência de manifestação. Agora, o meu cuidado de subir ao púlpito é chegar lá e conseguir passar para os ouvintes a Bíblia, a palavra. E se eu tenho que contar a minha experiência, então eu vou contar para você. Fica depois do culto e conte para quem fique lá. Ninguém quer. As pessoas, por que querem usar o momento da palavra? Qual que é a oração que nós vamos fazer? O dirigente de culto, que está dirigindo o culto, acabou os louvores, acabou a oferta. Qual que é a oração que nós estamos fazendo? Agora nós vamos ouvir a melhor parte do culto, que é a palavra. Nós não falamos agora, fale a palavra, agora é o momento do testemunho, agora, não, é a palavra. E vamos orar agora. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa ele, que ele ministre a palavra, que a igreja atenda, que seja repreendido todos devidamente. E a gente faz a oração e, Senhor, fala, Senhor, com a tua igreja. Então nós oramos para o momento da palavra. Oramos por ministração da palavra. Mas aí quando nós subimos no altar, nós ignoramos a palavra e usamos mais exemplos. Por exemplo, se você está numa reunião, um retiro, uma palestra, então você pode pincelar os exemplos.
Mas culto público, a ação de voltar é totalmente a palavra. Nós temos que voltar nossa mente, voltar à manifestação e desenvolver a palavra, o assunto que Deus te levou para ministrar naquela noite. E as pessoas que estiverem te ouvindo, darem mais importância, mesmo que seja correção, seja bênção, ao que foi pregado da palavra do que os testemunhos. Os testemunhos podem ser pincelados, os assuntos pessoais podem ser pincelados, mas eles não podem tomar o período, no caso que você mencionou para nós, os 20 minutos não pode ser tomado. Se eu tenho 20 minutos para ministrar a palavra, o máximo do meu exemplo é 2, 3 minutos, 4 minutos no máximo. Porque eu vou tirar o conteúdo daquilo que eu estou discursando. E aí, então, entrar nesse campo é poder não voltar mais. E quando você voltar, você olhar para o relógio, acabou o tempo. Amém. Pastor, o que o senhor acha, assim, o que faz o sermão ele ser sofrível? O que faz a pregação ser maçante? O senhor acha que está atribuído isso, os 20 minutos ser cansativo, mas o senhor atribui isso a despreparo do pregador? Ou você atribui isso desinteresse das pessoas que estão ouvindo, enfim? O que o senhor interpreta? Não ter convicção do que está se ministrando vai se tornar cansativo. Não ter domínio do assunto vai se tornar cansativo, porque vai sair fora. Então eu falo, irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto tal, no capítulo tal, no versículo tal. E agora eu não caminho nesse texto. E ainda nós falamos assim, essa foi a palavra que Deus me deu. E eu não discursar dentro desse texto, a ponto de que meu ouvinte saia para casa mastigando sobre aquele assunto e ouviu e observou que houve um preparo, houve um conhecimento, houve um assunto que veio para nós hoje, através da palavra, me chamou a atenção, faz com que eu saia mastigando a ministração da palavra. E não estou falando nem na questão da pessoa falar, nossa, que mensagem, nossa, que correção, que palavra dura. Não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa ir embora para casa pensando naquilo que foi pregado. Então, nós precisamos entender que a convicção, ter domínio do que se fala, é produtivo. E o não domínio, o não conhecimento, o não saber o que está falando, pode provocar esse cansaço do ouvinte, a ponto do ouvinte estar no mundo da lua. Você está lá falando e o ouvinte está, amanhã eu vou fazer isso. Está te ouvindo, está olhando para você. Mas a mente dele está longe, porque não está sendo alcançada. O ministro, ele tem que se preparar. Eu volto a repetir o que eu falei na outra aula. O Espírito Santo pode manifestar de todas as formas. E glória a Deus por isso. Mas isso não exclui nós de lermos a palavra, conhecermos a palavra, meditarmos na palavra e ter conhecimento histórico da palavra, ter conhecimento do conteúdo, o que o autor está querendo dizer, o que Deus está querendo falar. A manifestação espiritual do texto, ela é de grande escala, mas eu tenho que ter conhecimento. Agora, se eu não ter conhecimento, se eu não meditar na palavra, se eu não estudar a palavra, se eu não se aprofundar um pouco, pelo menos no sentido histórico, no sentido da época, o conteúdo, eu posso estar trazendo para a igreja, nos dias atuais, o que era exigido para a igreja na época. No sentido espiritual, preservamos, sem dúvida alguma, mas eu preciso entender que certos hábitos, certos costumes que a Bíblia coloca, está em sua época, está em seu tempo,
e está na situação que vivia naquele momento. E de que hoje, e eu costumo dizer isso com propriedade, todo o texto da Escritura Sagrada, a gente tem que colocar Cristo crucificado em cima dela e ler todos os textos entendendo a crucificação de Cristo, senão eu vou ter problema gravíssimo. Então, toda uma falta de conhecimento, de preparo, de estudo, de ler a Bíblia, de conhecer a palavra, e eu não estou entrando nem na técnica do sermão, não entrando nem nos tipos de sermão. Eu estou dizendo assim, numa forma comum de ser o porta-voz de Deus, de ler o texto, entender o texto, ter um conhecimento e passar para a igreja. A igreja está sedenta para isso. A igreja está sedenta da palavra, de que você vá lá e ministre a palavra. A igreja ama a palavra, mesmo que seja corretiva. A igreja ama. Bruno. O presbítero Jonas está aqui com a gente, pastor, dirigente da nossa congregação do Carrãozinho, Campo de São Mateus. Ele está dizendo que parte desse domínio está em ser leitor assíduo da Bíblia, né, de você ter essa constância, essa leitura bíblica. E nós temos, pastor, a nossa tradição pentecostal, ela acaba desprezando um pouco a leitura bíblica e acaba enfatizando muito nos dons e manifestação, porque julga ser mais atraente, porque parece quando um profeta vai em determinado lugar, o que revela, então acaba atraindo muitas multidões, muitas pessoas, e existem momentos também, pastor, que nós percebemos que ocorre, que o irmão está pregando, o pregador lá está ministrando a palavra, e você não vê a hora que acaba. E tem aquele que está ministrando, você fala, puxa, continua, poderia ter ido mais. O senhor, além, o senhor já acabou de falar, explicar que isso se dá pelo conhecimento e a convicção que você tem naquilo que está falando. Mas acontece, pastor, algo na mensagem que eu não sei explicar para o senhor o que é. Eu gostaria até de pensar junto com o senhor, para o senhor poder explicar o que seja, que é um fato de que você está ministrando e você começa a fluir dentro de você. Isso aí começa a jorrar dentro de você e você que está pregando sente que é Deus e a pessoa que está ouvindo também sente que é Deus. Eu posso chamar isso de unção, e se eu chamar isso de unção, o que fazer para adquirir isso é através de oração, para se tornar mais sensível, é através de uma leitura assídua, como diz o presbítero João da Palavra. Esse ponto, pastor, chegar exatamente nesse ponto, de maneira que as pessoas fiquem arrebatadas pela palavra que tem sido pregada, palavra que eu falo, palavra bíblica mesmo. Não estou falando das questões extras, emocionais e manifestação, não. A palavra bíblica em si, se o senhor já teve essa experiência, o senhor chama como, ou você atribui isso a quê? Como chegar nesse hábito? Eu acho que é o sonho de todo pregador. É todo dia acontecer isso. Eu acho que o sonho de todo pregador é sair do púlpito satisfeito, dizendo, puxa, Deus me usou, Deus falou com o povo, glória a Deus por isso. Pastor Walter. Então, tem algumas coisas que precisam ser analisadas nisso. Primeiro, isso não acontece no cotidiano da igreja. Então, ponto. Não significa que você vai subir no altar lá na sua igreja e o congregar traz esse incômodo de não acontecer nada. E tem momentos que Deus vai te usar assim de forma poderosamente, e eu vou atribuir isso aí à disponibilidade que a gente possa ter e sensibilidade ao Espírito Santo, de que ele flua dessa forma. Mas eu volto a repetir para você, isso é esporádico. Isso daí não é constante. Isso não acontece. E tem vezes que subimos no altar e descemos totalmente decepcionado, porque a reação não foi nessa instância que você está falando. E Deus manifestou.
Ó, vamos dar um exemplo básico da Bíblia. Quando Jesus ele começou a fazer o discurso sobre fim dos tempos, tribulações, arrebatamento, dificuldade de entrar no céu, os ouvintes foram embora. Ele ficou só, ele e os discípulos. E o que ele falou para os discípulos? O que ele falou para os discípulos? Se vocês quiserem isso, você pode. E o que Pedro falou? Para onde iremos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Então veja bem, Jesus, ele não foi também constante nas manifestações. Vamos para Paulo. Paulo, ele não teve que um momento que correr, porque eu ia acabar com ele. Iam matar ele, meu. Ele não correu, ele não foi embora. Então, veja bem, nós olhamos Paulo em outro discurso e vemos ele atravessando a madrugada e curando o menino que caiu da sacada. E o discurso continuou. Então eu vejo assim, vai acontecer na vida do pregador, mas não constante. E isso se dá sim numa entrega, são dias, é o público, é o Espírito Santo, é Deus te usando, é Deus me usando naquele dia. E talvez aqui fique em ressalva nós olharmos hoje os grandes evangelistas e nós vemos que eles tinham sim. Então eu entendo que no chamado para ministério da palavra, Deus ele aciona algo na minha vida, ele aciona algo na tua vida. E conforme você se entregue, conforme eu me entrego, esses fatos eles podem acontecer mais, são prazerosos, são maravilhosos, que parece que nós entramos dentro do céu e não queremos descer, anestesiado a ponto de eu não conseguir dormir à noite, por causa do que ocorreu naquela palavra. A ponto de você querer sair correndo pela cidade, pelo bairro, falando, continuar ministrando, porque você não quer que aquilo acabe, em todos os aspectos. Mas isso não é rotina. E aí, então, eu volto dentro do ministério pastoral, que é a rotina. É você ministrar a palavra para 15, 20, 30 pessoas, todos os cultos. E aí, então, eu vejo que há uma ação divina da graça de Deus, muito mais do que esses momentos exclusivos que parece que o céu desceu. Amém? Desde Deus. O Everton aqui, pastor, está dizendo que foi exato que o senhor falou, foi exatamente o que ele estava pensando. Ele disse que o pregador tem que ministrar a palavra de Deus, ler o versículo bíblico, falar algo, que as pessoas lêem o versículo bíblico e falam algo totalmente daquilo que acabou de ler. O Jonas está dizendo, pastor, concordo com o senhor, nem sempre acontece. O preparo da palavra se faz sempre necessário. A irmã Neuza está dizendo, entendo, que às vezes ouvimos a mensagem e não entendemos nada na hora, mas aquela mensagem ficou gravada e depois de alguns dias vai nos trazer a memória. Temos aqui o nosso amado irmão Marcelo também, presbítero Marcelo, bênção de Deus. Está dizendo maravilha de ouvir. O missionário Roberto, pastor, ele está dizendo que Deus também age no silêncio. Pretendemos gerar manifestações durante a ministração, mas da palavra ministrada no silêncio. Porque às vezes, pastor, queremos que Deus manifesta só nos trovões, né? Nos relâmpagos. E a brisa suave. Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, essas grandes manifestações. E nós, como bons pentecostais que somos, gostamos de que o negócio pega fogo, né? E às vezes o quebrantamento que leva o choro, leva às vezes o arrependimento da pessoa, e Deus está agindo naquele culto silencioso, naquele culto que não tem aquele frenesi, porque acaba se tornando bastante relativo também, né, pastor? O fogo que às vezes é acendido na igreja, às vezes não dura nem quando chega em casa. Quando chega em casa não tem fogo nenhum já.
e acaba sendo bastante relativo também nós nos apegarmos a isso, né? Se o senhor quiser falar alguma coisa a respeito disso, pastor Walter? É, por exemplo, essa manifestação, esse poder, essa mensagem poderosa, ela vai naquele instante. A pessoa sai dali e já cria uma briga com a esposa no meio do carro, já racha o pau e já caiu na carne. Somos infiéis nessa área, somos infiéis, mas nós precisamos pregar no altar, mas nós precisamos pregar na nossa casa, na rua, nos nossos negócios. Pregarmos no que estamos fazendo. Pregarmos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa família. Que a nossa família veja a pregação do altar nos bastidores dos corredores das nossas casas. Na manhã que acordamos. Na noite que vamos dormir. Que nessa hora a nossa mensagem ela seja mais forte do que esse culto que você está dizendo. Eu vou dizer sobre em vários que eu já participei. Vou falar dois. Um do que a jovem, ela leu o texto era sobre os atributos de Deus, e ela não conseguiu continuar. E uma lágrima corre do rosto dela, e o culto foi extraordinário. Não teve mais condições de mais nada. Somente o texto pregado, o atributo de Deus, da grandeza e a dimensão da grandeza de Deus, ela só falou sobre isso, leu o texto, e falou a expressão do sentimento dela, de como que ela via Deus naquele atributo da sua grandeza. E quando ela falou, engasgou. Deu um nó na garganta dela. No altar, a igreja cheia. E ela começou a chorar e aquele choro pegou a igreja. Uma jovem, não tinha o quê? 16, 17 anos. Você entendeu? E não teve mais, não teve mais conteúdo, não tinha mais quem pegasse o microfone. O pastor, para terminar o culto, demorou. Ele teve que gritar lá em cima do altar e os alto-falantes, as caixas de som, não era suficiente para o derramamento que Deus estava fazendo. Então, isso acontece? Acontece. Sem dúvida alguma. Mas isso não vai acontecer todos os cultos. O nosso culto ele é racional. Isso vai acontecer? Glória a Deus. E essa irmã não falou nada. Eu vou dar um exemplo. No Ibirapuera, pastor Mori Cerulo, ele ministrou a palavra, não houve uma manifestação, uma criança que saiu no corredor, ele repreendeu carinhosamente, pedindo para a mãe colocar no colo, ele continuou o discurso, ele fez uma oração e disse assim, eu vou estar indo para o aeroporto agora, eu vou estar pegando o avião, eu estou indo embora para os Estados Unidos, para minha casa, e eu vou estar no ar, indo, e Deus ainda vai estar curando nesse lugar. E entregou o microfone para os que coordenavam o evento, e pronto. Cadeira de roda, pessoa cega, e ele não estava lá. Uma manifestação de Deus. Ele ministrou a palavra, Bruno. Uma palavra simples. Uma palavra assim que você fala assim, só isso. E ele ministrou a palavra, a Bíblia. Um texto simples, que Deus nos levantou para curar os enfermos, sarar os doentes e trazer salvação. Fez o apelo, várias pessoas aceitaram Jesus, em seguida ele começou a oração e foi embora. Isso é mais ou menos umas 10 horas da noite em Ibirapuera, a Fabiana estava comigo, acho que foi a primeira vez que a Fabiana viu essas experiências de manifestação, e nós saímos de lá, era quase 2 horas da manhã, e Deus manifestando. Cadeira de roda foi um monte para cima, muleta foi um monte para cima, não tinha ninguém lá, meu. Só tinha os que coordenaram lá aquilo tomou o ginásio lotado do Ibirapuera. Mas o que acontece? Quando você me fala
dessa unção, dessa manifestação, o conteúdo da palavra, tanto na menina como em Mori Cerulo, está em concordância com o céu. E se muitas manifestações, ou se nenhuma manifestação, vão embora para casa com aquilo que o Espírito Santo quer. E o nosso compromisso é esse: ter fidelidade no que eu falo. É o que Deus está me vendo. E o que eu estou dizendo é isso aí. É isso que eu quero que você fale. Perfeito. Pode falar, Bruno. Pastor, é que deu uma travada aqui. Tem a questão que eu vejo, assim, para nós pensarmos, eu queria até que o senhor falasse dessa questão da manifestação também. Inclusive, quero externar aqui o pastor Nilson, está aqui conosco. Pastor Nilson, nosso secretário. Deus abençoe, pastor Nilson. Seu amado irmão Ivan, Deus abençoe sua vida. Irmã Lídia, paz do Senhor, minha querida. Missionária Lídia. Nossa irmã Neuza. Pastor, até que ponto, se o senhor pudesse colocar em porcentagem, não sei também, o Espírito Santo e a emoção, assim, porque, como o senhor falou, essa experiência da menina chorando, a igreja toda é arrebatada pelo poder de Deus. Mas até que ponto, pastor, o pregador, ele tenta, ou ele consegue produzir isso? Produzir, que eu falo, forçar uma situação mesmo, e fica de pé, segura na mão, agora faz isso, agora faz aquilo, agora pula tal. Até que ponto é emoção que ele está querendo forçar, porque parece que isso acaba tendo uma repercussão maior, uma aceitação maior, enfim. E Deus não quer manifestar daquele jeito, Deus quer manifestar, e a pessoa tenta forçar. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, não sei se eu estou conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Eu tive uma experiência, eu era dirigente de congregação, não era nem presbítero, e eu fui para um evento e aconteceu isso. E na condição de onde nós estávamos, típico do local, em questão a movimento mesmo, eu estou falando movimento, uma pessoa se manifestou dizendo para a pessoa de que não tinha como usar Deus, que tinha que deixar Deus usar a pessoa. Essa questão que você está falando de forçar. É um pensamento particular meu. Ninguém precisa concordar comigo. Mas para mim, uma pessoa que vai glorificar a Deus, ela glorifica de forma natural. Uma pessoa que vai haver uma manifestação de Deus, ela vai acontecer natural. A cura vai acontecer natural. Aí o que nós tratamos sobre ofício sacerdotal, aí nós temos que se impor. Expulsar demônio, você entendeu? Então esse é ofício sacerdotal. Então é do ministério. Então Deus nos deu a ordem. Então você vai exercer nessa ação. Agora, no fluir da manifestação do Espírito Santo dentro do templo, ou no culto, ou aonde for, a forma, para mim, ela tem que ser natural. Eu sou dessa época das pessoas cair. Eu fui desse tempo aí. Então as pessoas faziam como? Os pregadores que queriam impor essa questão de cair, como eu vi muitos, punha a mão na testa e empurrava. E alguns ministérios calçavam alguém atrás e a pessoa caía. Mas caía no empurrão da mão. E como eu vi pessoas lançar o paletó de cima do altar e as pessoas caírem. E nós estamos falando aí de emoção, nós estamos falando de manifestação, nós estamos falando talvez de meninice, mas eu costumo dizer essa palavra em particular.
essas ações só vai acontecer onde há poder. Onde não tem manifestação de poder, não vai acontecer esses resultados que nós estamos falando. Mas a igreja hoje é outra. A igreja hoje é outra. E eu vou dizer ainda mais. A igreja que se prepara agora, após essa tempestade que está vindo sobre a igreja, do distanciamento, se tornará outra. Se tornará outra. Eu fico visualizando nessa questão das manifestações, era tudo com imposição de mão. Era tudo com alguém segurando, era tudo alguém caindo, era alguém pondo a mão, segurando, dá as mãos agora, irmãos, e tal. Vamos orar junto e as manifestações acontecer. Agora, com esse distanciamento aí, vai ser difícil o retorno disso. E a minha preocupação é o esfriamento espiritual, é o esfriamento congregacional. A igreja vai esfriar em congregar, que é o que nós estamos batendo hoje aqui na questão do ministério da palavra. Pastor João, de Taubaté, entrou no ministro aí da jubilação. 30 anos, meu, pregando para o mesmo público. 30 anos pregando para o mesmo povo. Entendeu? Mas... E não tem jeito. A gente prega. Pode vir gente de fora? Eu ouvi você no 9 de julho. É bom o pastor Walter ir lá pregar, é bom o evangelista Neilton ir lá pregar, é bom o Otávio ir lá pregar, o Jonas, os meninos ir lá pregar? Bom. A missionária Isabel ir lá pregar? Bom. Mas o povo quer ouvir você. É você que dá o maná. O alimento vem do pastor, meu. E o pastor tem que correr humildinho e até cansado de tanto pregar, ter que preparar, subir no altar e derramar lá e suar e entregar a palavra na boca, que a função nossa é mastigar o texto e entregar totalmente mastigado, pronto para engolir a ovelha. A ovelha engolir a palavra e engolir gostoso ainda. E a gente que vai ter que mastigar a palavra e perder o tempo para a gente poder ter o conteúdo de entregar a mensagem. Benção. Benção. Benção de Deus, Benção pastor. de Deus, pastor. Maneus está falando Maneus está falando do pastor João. Reginaldo está dizendo que é verdade, pastor. Perigo do esfriamento. Eu vejo, pastor, talvez seja uma das grandes crises, não sei, do ministro, esse distanciamento do púlpito para casa, da performance no púlpito, né? Porque Deus usa, né? Eu deixo uma interrogação aqui, essa é a primeira pergunta. Ou a pessoa que agride a mulher, sei lá, tô indo para os extremos, né? Tô indo para os extremos também. Que não tem testemunho, que não dá bom testemunho, que não é um bom pai de família, que não é um bom marido, enfim. E no para cura divina, ele é usado para muita coisa, de maneira que todo mundo fica embasbacado da forma que Deus usa aquela pessoa. Então, a primeira pergunta seria, é Deus que usa? E a segunda pergunta seria uma das maiores crises do ministro, esse distanciamento do púlpito para casa, a vida religiosa com a sua vida pessoal. Pastor Walter. Se nós distanciarmos a questão e separarmos a questão da técnica do que se faz e de uma habilidade do que se faz, vai acontecer. Eu vou dizer que em outros segmentos religiosos também acontece. E eles estão, talvez, bem contraditório à verdade da palavra. Então, tem dois fatores. Deus usa. Deus usa. Deus usa.
Agora, há uma permanência nisso? É minha dúvida. Então, Deus deu o dom. E a pessoa tem aquele dom. Que talvez eu e você não temos. Mas aquela pessoa vai lá e o negócio acontece. E eu e você vamos lá 1000 vezes e não acontece. E Deus deu o dom para ele naquela área. E Deus não toma. Agora, se isso será constante, não sei. Não sei. Não poderia te dizer que o Espírito Santo ele continuaria se manifestando a ponto de conduzir a pessoa para o inferno. Então, tenho minhas dúvidas. Nós sabemos que os dons que Deus dá, está dado, certo? Agora, dentro disso, existe aquilo que eu falei. São as habilidades, as técnicas, que são funcional. Que, deixa eu ver se eu consigo usar uma expressão para você entender o que eu estou falando, que nós estamos ao vivo. De que o texto de Deus fala sobre isso, de que o povo não adorava ele, mas bastava ver um pedaço de madeira, se prostrava e se manifestava em adoração a um pedaço de madeira. Então, esse pedaço de madeira faz coisas acontecer na sua ação natural de crença, da fé natural. Então, acontece. E a habilidade nessa condução acontece. Me ponha ele para dirigir uma igreja e um povo e ficar lá anos e anos com aquele povo, se isso vai dar continuidade. Se ele não vai parar no meio do caminho. Ou se ele não vai desistir, vai embora. E vai entregar o cajado para outro. E dizer que isso não é para ele. Porque o que voga nas nossas vidas é que a minha esposa, a tua esposa, veja você, a minha esposa veja eu, como um verdadeiro homem de Deus. Todas as nossas falhas, com todos os erros que você pode cometer dentro da tua casa, e todos os erros que eu posso cometer, mas verdadeiramente nos vê como um homem de Deus. Então, glória a Deus. Eu vejo que essa ação, ela pode ser feita? Pode. Pode ser natural? Pode ser fé natural. Pode ser contínua na vida daquela pessoa? Pode. Mas eu vejo que essa pessoa, ela tem dificuldade de congregar. Congregar. Porque é muito fácil, eu vou lá naquele grupo, tem toda uma preparação para aquilo, e eu ministro lá, glória a Deus. Mas fique lá, congregue lá, suba no púlpito, nas terças, nas quintas, no sábado, nos domingos, nas orações, entra mês, entra ano e sai ano. Aí você vai me dizer como que essa pessoa vai reagir. Não somente nos chavões dos eventos, mas no dia a dia do seu cotidiano. A história é outra. Me convida a pregar essa palavra com ele dentro da casa dele. Aí a gente vai saber. Agora, que vai acontecer, vai. Porque a Bíblia diz que não importa a maneira que seja pregado, um prega por porfia, outro por inveja, outro por contenda, o importante é que seja pregado o evangelho. Agora, é aquilo que nós falamos semana retrasada, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua própria alma. Então, a negligência familiar conduz a erros imperdoáveis, imperdoáveis na condução da permanência. Só vai haver a remissão se houver arrependimento. E as pessoas parecem que elas não estão querendo, não. Elas estão querendo a fama, estão querendo o momento, estão querendo se aparecer, estão querendo o que acontece, estão forçando até os acontecimentos e vendo coisas que ninguém está vendo. Só que a vida dessa pessoa não tem conduta. Bruno. Difícil. Pastor, nós já estamos já nos finalmente, né? Já 9 horas. E
E uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor. Quem tiver também, uma pergunta rapidamente, ele pode mandar, colocar embaixo aí, eu estarei fazendo aí, nós já estamos na reta final. Pastor, eu ando com o senhor, né? Eu vejo que o senhor é uma pessoa bastante assediada, né? De, de- pelos irmãos, por outras congregações, por outros campos também, que as pessoas, quando te vê, falam, ah, o senhor pregou aquela mensagem e tal, quando o senhor vai vir aqui de novo, e não sei o quê, enfim. Já andei o tempo com o senhor já, para alguns lugares aí, eu pude presenciar isso. E a minha pergunta, pastor, é a seguinte: como que o senhor lidar com os elogios, com os aplausos? Como que o senhor lidar com os holofotes? Como que o senhor lidar com essa com essa receptividade tão acalorada? Porque o lugar do púlpito é um lugar alto, onde as pessoas vê, e o foco da mensagem é a Bíblia, mas Deus está usando você. Então eu vejo que é um caminho assim muito escorregadio para subir para a cabeça e você chegar à conclusão de que, puxa, eu sou bom. Puxa, Deus me usa mesmo. Puxa, eu tenho domínio disso que eu estou fazendo e eu tenho facilidade, enfim. Como que o senhor lida com essas questões, Pastor Walter? Então, ó, eu vou ser assim sincero no que eu vou dizer. Para mim, ninguém vê como eu sou moído pelo Espírito Santo. Ninguém sabe. Ninguém vive o meu dia a dia. Esse moído pelo Espírito Santo faz com que eu nunca cresça com o meu nariz. Nunca se desenvolva nesse eu. Deus sabe do que eu estou falando. Então, eu ouço e não deixo me enganar. De forma alguma. Eu sou muito esmiuçado por Deus. Deus me quebra um dia. Eu sou muito quebrado. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida que é para me quebrar, para me ficar quebrantado e jamais aceitar essa ação de que eu sei, de que eu sou melhor, de que eu prego muito. Eu não entro nesse caminho. Eu não deixo me enganar. Eu não me engano. Eu sou pó. É isso. E ele me quebranta. Ele me quebra. Eu passo por experiências que ninguém tem noção do que acontece na minha vida, no meu dia a dia. Eu sirvo a Cristo. E quando alguém se manifesta nesses elogios, eu digo sempre a mesma palavra. Se tirar Cristo de mim, se tirar o Espírito Santo, se tirar Jesus de mim, não tem pregação, não tem palavra, não tem unção, não tem Walter. Quem faz é Ele. Eu me escondo nos elogios na cruz de Cristo, em Jesus. Eu digo sempre a mesma coisa. Nossa, pastor, todos que perguntam para mim recebem a mesma resposta. Nossa, pastor, que mensagem. Falou, é Jesus. Se tirar Jesus de mim, não sai nada lá em cima. Mas eu sou quebrantado. O meu histórico nessa área é histórico de quebrantamento. Talvez muitas pessoas não passem o que passou o meu histórico, a minha vida, o meu ministério de membro, de dirigente, de presbítero, de pastor introduzido, de pastor ordenado, de funções, de tudo, e pregações e lugares que Deus me levou, estados diferentes e outras promessas que Deus tem, eu não me engano. Eu não me engano. Eu vou te dizer uma coisa para você, pastor do 9 de julho, Bruno. Eu sou a mesma pessoa que me reconciliei há 27 anos atrás. Eu sou a mesma pessoa que tornou dirigente de congregação. Eu sou a mesma pessoa quando fui presbítero e pastor.
Tem horas, momentos que eu sou difícil, eu sei disso. Eu sou muito difícil. Não sou fácil, não. Sou difícil. Mas jamais, jamais eu vou usar o poder, a autoridade para humilhar alguém. Nunca. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo Walter, com mais responsabilidade, com mais compromisso. Momentos de tomar decisões tem que tomar, alguém tem que tomar. As pessoas não vão compreender, não vão compreender. Vou ser duro, vou ser duro, vou ser taxado, mas depois essas pessoas vão me reconhecer. E também eu tenho que tomar um procedimento, você tem que tomar um procedimento. Tem decisões que quem tem que tomar é você. Deus vai usar você. E pessoas vão te ouvir e não vai te aceitar, meu. Não vai concordar com você. E é isso. Mas nunca, nunca, de forma alguma, subir em cima do tamanco e pisar nas pessoas. Nunca. E todas as pessoas que me pedem ajuda, eu estou com a mão estendida para ajudar, seja quem for, em qualquer momento, em qualquer hora. Tendo no meu alcance ou não, eu vou ter uma resposta para essa pessoa. Então, caminha comigo nos quebrantamentos do dia a dia. E vamos assim, vamos dizer um fato agora que me quebrou demais. A Fabiana fica ruim. O Espírito Santo me quebrantou. O Espírito Santo me moeu com essa experiência. Porque é difícil. E eu não estou chorando aqui de tristeza. Não. Eu estou chorando de alegria. Que graças a Deus, o Espírito Santo tem me provado que eu não sou nada. Que o que vai acontecer é Ele. E eu orei várias vezes para a Fabiana, para ela ser curada. E Deus operou do jeito dele, da forma dele. Me quebrou, me quebrantou. Eu saí por essas ruas buscando coisas e remédio, e as lágrimas corriam, porque a gente tem a visão de tudo que Deus já nos usou, do que Deus já fez conosco. Mas o Espírito Santo me apontando e dizendo para mim que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele você não é nada. Nós não somos nada sem a manifestação dele, sem a presença dele. Somos vasos na mão de Deus. Que Deus possa nos usar. Que Deus possa te usar. Que Deus possa manifestar nas nossas vidas. Que a alma se renda aos pés de Jesus. Na mesma qualificação de humildade. Humildade. Eu, para mim, uma das maiores virtudes que um pregador pode ter é ser humilde. Subir no púlpito. Caminhar no púlpito. Pregar no púlpito. Mas ser humilde o suficiente de descer de lá. Ser homens natural. A ponto de Paulo expressar de uma forma terrível de que ele era homem igual aos outros. E expressando situações terríveis para as pessoas olharem para ele e verem que ele era Paulo. E que se Jesus não tiver na vida dele, não tem jeito. Então, eu penso nisso. Quebrantamento seria a resposta. Quero agradecer, pastor Walter, né? Pessoas que assistiram pela essa... O senhor ter externado, abrindo o coração, né? Ter esse lado humano que às vezes o púlpito não mostra, né? Esse lado homem, o púlpito não mostra. O púlpito mostra performance, o púlpito mostra Deus usando, manifestando, e parece que a vida é às mil maravilhas, né? Parece que não tem problema, que não tem lágrima, que não tem dissabores, que não tem conflitos internos, que não tem crises internas existenciais. E esse lado humano, às vezes, vou colocar agora de forma específica ao senhor,
do pastor Walter, nós não conhecemos, porque o pastor Walter, ele é uma pessoa que às vezes é tão inalcançável, né, por ser pastor, presidente do campo de São Mateus, que tem congregações, e as congregações têm os seus dirigentes, e os dirigentes têm os seus líderes, e os seus líderes têm os seus liderados, então parece que é algo assim tão alto, tão inalcançável, né? Mas o senhor está externando para nós essa humanidade, né? Esse homem que sofre, como todo mundo, angústias, né? Que todos passamos, e seria esse espinho na carne de Paulo, né, pastor? Que para que não impeça, para que impeça que se ensoberbeça, foi colocado esse espinho, e parece que esse espinho é que faz a glória de Deus manifestar Ah, nas e eu, nossas vidas. e eu vou te dizer assim, com alegria, a lágrima é de alegria, não é de tristeza. Porque eu passei esse período de tempo com ela aqui sozinho, sem a Kimberly, sem o Lucas, e nada me aconteceu. E eu pude cuidar dela. E as minhas orações para Deus era essa: Deus, deixa eu cuidar dela, porque se eu ficar ruim também, quem vai cuidar de nós? E constantemente Deus falando com a gente, dizendo assim que Ele cuida, que Ele cuida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida daquele que é humilde na presença dEle, que não cresce. Na recordação, um dos momentos melhores da minha vida em pregar a palavra de Deus, vou terminar, em que mais de 120 pessoas aceitaram Jesus num evento em Santo André, grandioso, tinha mais de 6.000 pessoas. Foi um negócio assim muito estrondoso. Muitas pessoas foram muito curadas. Pessoas de AIDS foram curadas, pessoas com problemas foram curadas, pessoas que não andavam passaram a andar, muitas coisas. Mas em todas as vezes, Deus sempre se manifestando, dizendo: sou eu que estou fazendo, não é você. E essa compreensão tem que entrar no coração de todos os pregadores, de que quem está usando é Ele, é o Espírito Santo. Pode ser fluente, pode ser pregador, pode ser conhecedor, pode falar bonito, pode ter boa expressão, boa oratória, boa ação de pronúncia, pode ser tudo. Mas se não tiver Jesus Cristo, se não tiver o Espírito Santo, e com ele, a gente tem que caminhar miudinho na presença dele. Tem que gastar um bocado para envolver a presença dele. Senão, não acontece nada. A ponto de você sair destruído de que a tua palavra não chegou, não alcançou, nem você mesmo se convenceu daquilo que você ministrou. Deus abençoe a todos. Que todos que tenham ouvido possam tirar essa essência de que é Ele, é o Espírito Santo que faz. A gente é só servo, só vaso, simplesmente na mão dele. Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê graça, que Deus te use cada vez mais poderosamente, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, que as pessoas possam aí entender um pouquinho dessa ação de quem é o pregador. O altar é santo, o altar é sagrado, mas é muito mais santo e muito mais sagrado a hora que a gente desce o altar e a gente vai andar, caminhar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos. Pastor Walter, Deus abençoe sua vida. Pastor, todos que assistiram. Mas Isabel, irmão Cícero, eu não vou dizer o nome de todos, Solange, porque muitas pessoas eu posso acabar esquecendo o nome de alguém. Mas eu pretendo fazer novos encontros aí com o pastor Walter. Existem muitas questões para nós sermos para ser tratada.
perguntas a serem feitas, né? Inclusive, já para talvez semana que vem, quarta que vem, que o pastor viesse falar, né? Abordar se a pessoa, né? Até que ponto a pessoa faz parte da pregação, porque eu vejo que o senhor passou por tanta coisa, né? O infarto, o acidente mortal aí que levou a vida do nosso amado pastor Jaime. E, enfim, o senhor tem prótese na perna aí, tem sequelas até hoje. E queria abordar na semana que vem até que ponto a vida do pregador vaza na palavra. Até que ponto essas lágrimas, né, essas dores da vida acaba fazendo parte também da pregação. Então, semana que vem nós vamos também abordar dentro dessas questões. Deus abençoe a todos, irmãos. Queria convidar o pastor Walter aí para estar fazendo essa oração e nos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. E Amém. até quarta que vem, às 8 horas. Amém? Beijo de Deus. Pastor Walter. Soberano e eterno Deus, na tua presença, nós queremos te agradecer por tudo, ó Pai, e que teu Espírito Santo esteja verdadeiro em nossas vidas, nas nossas falas, nas nossas pregações, que possamos ser corrigidos também, ó Deus, e a manifestação ela fluir, alcançar o alvo e o teu nome ser glorificado e repreender toda ação do maligno, todo pensamento humano contrário à tua vontade esteja repreendido. Nos dê uma noite de descanso. Eu oro ainda repreendendo todo este vírus em o nome do Senhor Jesus. Opera sobre as nossas vidas. Eu oro especialmente pelo bairro de Sapopemba, próximo de nós, que tem aí a causa maior dessa ação aí, desse vírus. Eu repreendo em o nome do Senhor Jesus. Tenho orado todos os dias pelo bairro Sapopemba, em nome do Senhor Jesus. Nos dê uma noite de descanso abençoadora e até quarta-feira, se o Senhor quiser, em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Bênção do céu. Pai do Senhor, então quarta-feira tem mais. Em nome de Jesus. Amém.